Você já sentiu aquele frio na barriga que parece não ter fim? A sensação de que o coração bate tão rápido que vai saltar pela boca? Pois é, eu senti isso antes de uma simples prova. Uma folha de papel, um lápis e algumas perguntas, e mesmo assim, parecia que o mundo inteiro estava desabando sobre mim. Era só mais um exame, mas para mim, naquele dia, parecia o julgamento final da minha vida. A sala estava cheia de jovens, todos ansiosos, mas eu estava diferente. Eu tremia, minhas mãos suavam e minha mente parecia um labirinto escuro onde nenhuma resposta se encontrava. O relógio marcava os minutos como marteladas no meu peito. Talvez você já tenha sentido isso também. A dúvida, o medo de não ser suficiente, a sensação de estar preso em um corpo que não responde. É como se cada palavra do enunciado fosse um monstro me encarando. Eu pensei em desistir, sim, levantar da cadeira, rasgar aquela folha e simplesmente sumir, porque, no fundo, parecia mais fácil fugir do que enfrentar. Mas naquele instante, entre lágrimas e respirações curtas, algo mudou. Uma voz interna, pequena, mas firme, me disse: se você desistir agora, vai carregar esse peso para sempre. Se ficar, ao menos terá lutado. Essa é a minha história, a história de como a ansiedade quase me derrubou antes de uma prova, mas também de como eu encontrei força onde não imaginava. E talvez, ao ouvi-la, você descubra um pouco de si mesmo. Antes de mergulharmos nessa jornada, eu quero falar diretamente com você que está me ouvindo agora. Se em algum momento da sua vida você já sentiu medo, nervosismo, insegurança ou até vontade de desistir diante de um desafio, então essa história é para você. Mas antes de começar, eu quero te pedir algo muito importante. Se inscreva agora no canal, curta este vídeo e escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Cada interação sua ajuda não apenas este canal a crescer, mas também mostra que você faz parte de uma comunidade de pessoas que, assim como eu, também enfrentam batalhas internas todos os dias. Quando você comenta a sua cidade, não é apenas um detalhe. É como levantar a mão e dizer: eu estou aqui, eu também faço parte dessa luta, eu também sei o que é sentir ansiedade. E isso pode inspirar outras pessoas que, ao lerem, vão perceber que não estão sozinhas. Então, já sabe, curta, se inscreva e comenta a sua cidade aí embaixo. Agora sim, vamos juntos para o primeiro capítulo dessa história. Uma jornada que começa em uma simples manhã de prova, mas que carrega dentro dela todas as emoções de alguém que quase desistiu e que encontrou forças onde não imaginava. Era uma manhã aparentemente comum, mas dentro de mim nada parecia normal. O sol mal tinha nascido e eu já estava desperto, rolando de um lado para o outro na cama. O travesseiro parecia pesado, como se carregasse todo o peso das minhas preocupações. Eu sabia que naquele dia teria uma prova importante, talvez a mais importante do semestre, e só de pensar nisso meu estômago se contorcia. Eu queria levantar, tomar um café tranquilo, respirar fundo e acreditar que tudo daria certo. Mas a verdade é que eu estava paralisado. O simples fato de imaginar a sala de aula, as carteiras enfileiradas, o professor entregando as folhas de prova, já me deixava em pânico. Você já passou por isso, de estar tão nervoso que até o ato de respirar parece difícil? Pois era exatamente assim que eu me sentia. Meu coração parecia uma bateria acelerada, tocando uma música que eu não conseguia acompanhar. Minhas mãos suavam e cada pensamento que surgia na minha cabeça dizia a mesma coisa: você não vai conseguir. O relógio no criado mudo parecia zombar de mim. Cada minuto que passava, eu ficava mais perto da hora de sair de casa. E, ao mesmo tempo, parecia que eu não tinha feito nada de útil durante toda a manhã. Meus livros estavam abertos, cheios de anotações, mas eu não conseguia ler uma linha sequer. Eu olhava para as palavras, mas elas não entravam na minha mente. Era como se houvesse uma barreira invisível, impedindo que qualquer conhecimento chegasse até mim. Na cozinha, o cheiro de café fresco preenchia o ar. Minha mãe me chamou algumas vezes para comer algo, mas só de pensar em colocar comida na boca eu sentia náusea.
É engraçado como a ansiedade rouba coisas simples de nós: o apetite, o sono, a calma. Rouba até a nossa confiança. Enquanto eu caminhava até a escola, cada passo parecia pesado. As ruas que eu conhecia tão bem pareciam estranhas. Era como se o mundo ao meu redor estivesse normal, mas dentro de mim tudo estivesse fora de ordem. Eu via pessoas conversando, rindo, andando, apressadas para o trabalho, como se nada de extraordinário estivesse acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu sentia que dentro de mim havia uma tempestade que ninguém mais podia ver. Ao chegar em frente ao portão, vi colegas de sala conversando animadamente. Alguns revisavam as anotações em grupo, outros faziam piadas para aliviar a tensão. Eu tentei sorrir, tentei fingir que estava bem, mas por dentro eu só queria fugir. Tive vontade de dar meia volta e voltar para casa, inventar uma desculpa qualquer, dizer que estava passando mal. Mas, de alguma forma, meus pés continuaram me levando para dentro. Quando me sentei na carteira, meu corpo inteiro estava rígido. O professor entrou na sala com a pilha de provas nas mãos, e eu senti como se estivesse diante de uma sentença. O barulho do plástico da capa em que ele guardava as folhas parecia ensurdecedor. Ele começou a distribuir uma a uma, e cada vez que uma folha caía sobre a mesa de alguém, eu sentia como se fosse um golpe no meu peito. Quando finalmente a prova chegou até mim, minhas mãos estavam tão trêmulas que mal conseguia segurá-la. Olhei para o papel e por um momento as letras pareciam dançar. Eu li as perguntas, mas não conseguia entender o que estava escrito. Minha mente estava em branco. Não importava quanto eu tivesse estudado antes, naquele instante nada fazia sentido. Foi nesse momento que a ansiedade mostrou sua face mais cruel. Eu não estava apenas com medo da prova em si, mas com medo de decepcionar a mim mesmo, minha família, meus professores. Eu pensava no futuro, em como um simples resultado poderia definir tantas coisas. Era como se toda a minha vida estivesse sendo decidida naquele pedaço de papel. Minha respiração começou a ficar curta e senti as lágrimas se acumulando nos olhos. Eu pensei seriamente em levantar da cadeira e sair correndo. A sensação era de sufocamento, como se o ar dentro da sala tivesse desaparecido. Mas, no meio desse caos, algo pequeno aconteceu. Lembrei-me das palavras de um amigo que, dias antes, havia me dito: ansiedade é a mente vivendo no futuro. Se você focar no agora, ela perde força. Essas palavras ecoaram na minha cabeça como um sussurro salvador. Então, respirei fundo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Fechei os olhos por um segundo e tentei me concentrar apenas no presente. Eu só preciso ler essa primeira questão, nada mais, só isso. Não o futuro, não o resultado, apenas essa pergunta. E foi o que eu fiz. Li a primeira questão de novo. Dessa vez, as palavras começaram a fazer um pouco mais de sentido. Não tudo, mas um pouco. Escrevi uma resposta, ainda que inseguro. Depois fui para a segunda. Aos poucos, percebi que eu estava de fato conseguindo avançar. Não vou mentir, a ansiedade não desapareceu como mágica. Ela continuou ali, cutucando, tentando me desestabilizar. Mas, ao mesmo tempo, cada pequena resposta escrita era como uma vitória. Era como se eu estivesse dizendo para ela: você pode até estar aqui, mas não vai me vencer. Quando o tempo acabou e o professor pediu para entregarmos as provas, eu senti uma mistura estranha de alívio e exaustão. Eu não sabia se tinha ido bem, não sabia se minhas respostas eram boas o suficiente. Mas eu sabia que não tinha desistido. E só isso já era uma vitória enorme para mim. Naquele dia, percebi que a vida é cheia de momentos assim. Não são apenas provas de escola ou faculdade. Às vezes, a vida nos coloca diante de desafios que parecem maiores do que nós mesmos. E a ansiedade sempre vai tentar nos convencer a fugir. Mas, se tivermos coragem de dar um passo de cada vez, podemos atravessar a tempestade. Foi apenas o começo da minha jornada, mas, sem dúvida, foi o dia que mudou tudo. Depois daquele dia de prova, eu achei que a parte mais difícil já tinha passado.
Eu me enganei. A espera pelo resultado se revelou ainda mais angustiante do que o próprio exame. Naquela noite, cheguei em casa exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Meu corpo pedia descanso, mas minha mente não desligava. Eu deitava, fechava os olhos e, em segundos, a prova voltava inteira na minha cabeça. Cada questão, cada resposta que escrevi, cada vírgula que talvez tivesse colocado no lugar errado. Era como um filme repetido, passando sem parar, me torturando. Será que eu acertei a primeira pergunta? E aquela de matemática? Meu Deus, por que eu não revisei mais aquele capítulo? Esses pensamentos se multiplicavam e se transformavam em monstros dentro de mim. O sono não vinha. A madrugada passou arrastada. Eu olhava para o teto e sentia o coração bater como um tambor dentro do peito. O silêncio da casa só aumentava o barulho dentro de mim. Lá fora, tudo calmo. Dentro de mim, um furacão. No dia seguinte, ao acordar, meu corpo parecia pesado. Eu estava cansado, mas precisava continuar. Tentei me distrair, mexer no celular, conversar com amigos, mas a verdade é que minha mente só pensava em uma coisa: o resultado. Os dias foram passando e a ansiedade se tornava uma companheira indesejada. No ônibus a caminho da escola, eu observava as pessoas conversando, rindo, mexendo no celular e me perguntava: será que eles também carregam um peso assim, invisível? Porque para quem olhava de fora, eu era apenas mais um estudante, mas por dentro eu estava travando uma batalha que ninguém podia ver. Quando finalmente chegou o dia em que o professor anunciou que entregaria as provas corrigidas, meu corpo inteiro gelou. Eu tentei manter uma expressão neutra, mas minhas mãos começaram a tremer de novo. Meus amigos brincavam, alguns diziam: tomara que tenha sido fácil corrigir a minha, professor. Outros riam nervosos. Eu não ria. Eu só queria que aquilo acabasse logo. O professor começou a chamar um por um. O barulho das folhas sendo mexidas parecia martelar na minha cabeça. A cada nome chamado, meu coração acelerava ainda mais. Eu tentava controlar a respiração, mas era inútil. Até que ouvi o meu nome. Um frio percorreu minha espinha. Caminhei até a mesa dele como quem caminha até um tribunal. Peguei a prova com as mãos trêmulas e voltei para a carteira. Por alguns segundos, não tive coragem de olhar a nota. Era como se o papel fosse um espelho que mostraria não apenas o meu desempenho, mas o meu valor. Quando finalmente criei coragem e vi a nota, senti algo inesperado. Não era perfeita, não era a melhor da turma, mas também não era um desastre. Eu tinha conseguido, eu tinha passado. Naquele momento, as lágrimas quase escorreram. Não porque a nota fosse extraordinária, mas porque percebi que, apesar de toda a tempestade que vivi, eu tinha resistido. Eu não desisti. Foi aí que uma ficha caiu dentro de mim. Muitas vezes, a ansiedade nos faz acreditar que o pior vai acontecer, que somos incapazes, que não vamos dar conta. Ela pinta cenários terríveis na nossa cabeça e nós sofremos por coisas que nem sequer aconteceram. Eu tinha sofrido noites inteiras, chorado, tremido, quase desistido. E no fim, eu consegui. Mas não pense que a ansiedade desapareceu de vez naquele instante. Não, ela ainda estava lá, à espreita, pronta para me atacar em cada novo desafio. Só que, naquele dia, eu percebi algo importante. Ela não era invencível. Eu tinha vencido uma batalha. Voltei para casa com a prova dobrada dentro da mochila, mas o verdadeiro prêmio não estava no papel, e sim dentro de mim. A sensação de que, mesmo frágil, eu podia resistir, que mesmo com medo, eu podia continuar. Nos dias seguintes, comecei a reparar mais em mim mesmo. Eu percebia os sinais da ansiedade chegando, a respiração acelerada, a mente cheia de pensamentos, o corpo tenso. Antes, eu me deixava ser levado por ela. Agora, eu tentava parar, respirar fundo e lembrar. Um passo de cada vez. E aos poucos, percebi que essa não era apenas a história de uma prova. Era a história da minha vida. Porque a vida é cheia de testes, uns com papel e caneta, outros sem.
Às vezes é uma entrevista de emprego, às vezes é uma conversa difícil, às vezes é apenas acordar e ter coragem de enfrentar o dia. E em cada uma dessas situações, a ansiedade aparece para tentar me derrubar. Mas, se eu conseguir resistir naquela manhã de prova, talvez eu consiga resistir em outras também. Depois daquela prova e da espera pelo resultado, algo dentro de mim mudou. Não foi uma transformação completa, não foi como se, de repente, a ansiedade tivesse desaparecido da minha vida. Mas eu comecei a perceber que, se quisesse continuar estudando, sonhando e seguindo em frente, eu teria que aprender a lidar com ela. Nos dias seguintes, passei a observar mais os meus sinais. Antes, eu simplesmente me deixava levar pelo turbilhão, coração acelerado, respiração curta, pensamentos descontrolados. Agora, eu tentava perceber quando isso começava. Era quase como vigiar uma tempestade se formando no horizonte. Uma das primeiras coisas que tentei foi a respiração. Pode parecer simples, quase bobo, mas para mim foi um grande desafio. Na primeira vez que me sentei na cama, coloquei as mãos sobre o abdômen e tentei inspirar lentamente pelo nariz, contando até 4, segurar o ar por alguns segundos e depois soltar devagar pela boca. Senti uma estranheza enorme. Minha mente gritava: "Isso não vai adiantar, você está perdendo tempo." Mas eu insisti. A cada tentativa, eu percebia que, mesmo que a ansiedade não fosse embora, ela diminuía de intensidade. Era como se eu conseguisse, pelo menos por alguns segundos, ganhar espaço para pensar. Contei isso para um colega de sala, alguém que também vivia nervoso antes das provas. Ele me olhou e disse: "Cara, eu faço isso também. É como se a gente ensinasse o corpo a acreditar que está seguro, mesmo quando a mente está em guerra." Aquilo ficou na minha cabeça. Talvez não fosse apenas eu, talvez não fosse fraqueza, talvez fosse apenas parte da vida de muita gente. Outra coisa que comecei a fazer foi falar mais sobre o que eu sentia. Até então, eu guardava tudo. Fingir que estava bem era mais fácil do que admitir que tinha medo. Mas, numa tarde, sentei com minha mãe na cozinha e desabafei. Contei como era estar na sala de aula com as mãos tremendo, como eu quase levantei para fugir no meio da prova, como eu me sentia incapaz. Ela me ouviu com calma, sem me interromper, e no fim disse algo que nunca vou esquecer. "Filho, coragem não é não sentir medo. Coragem é sentir e continuar." Essas palavras entraram fundo em mim. Eu estava acostumado a pensar que sentir ansiedade me tornava fraco. Mas e se fosse justamente o contrário? E se enfrentar a prova, mesmo tremendo, fosse o verdadeiro sinal de força? Passei então a olhar para cada desafio como uma oportunidade de treinar. A próxima apresentação de trabalho em grupo, que antes seria um terror, eu encarei como mais uma chance de respirar fundo, falar mesmo com a voz trêmula e ver que, no fim, eu ainda estaria de pé. Não foi fácil. Em muitos momentos, a ansiedade ainda parecia maior do que eu. Havia dias em que eu voltava para casa frustrado, sentindo que tinha falhado, que não consegui controlar nada. Mas, aos poucos, fui entendendo que a vitória não era não sentir ansiedade nunca mais. A vitória era não deixar que ela decidisse por mim. E, de repente, coisas pequenas começaram a ter um valor enorme. O simples fato de conseguir dormir uma noite inteira antes de uma prova já era motivo de comemoração. Conseguir comer sem enjoar na manhã de um exame era um sinal de progresso, e pouco a pouco fui percebendo que eu não estava mais completamente refém dela. Esse aprendizado me trouxe algo precioso: esperança. A certeza de que, mesmo quando a ansiedade vinha forte, eu ainda tinha escolhas. Eu podia respirar, eu podia falar com alguém, eu podia dar um passo de cada vez. E nesse processo, entendi algo que mudaria não só minhas provas, mas toda a minha vida. A ansiedade não é um inimigo que desaparece, é um visitante que aparece sem ser chamado. A diferença é que agora eu estava aprendendo a não deixar que ele tomasse toda a casa. Se tem algo que sempre me deixou nervoso, mais até do que uma prova escrita, eram as apresentações em público. Só de imaginar ficar de pé diante de toda a turma, com todos os olhares voltados para mim, minha garganta já secava.
Era como se cada par de olhos fosse um holofote imenso me iluminando, revelando todas as minhas falhas. Eu sempre fui aquele aluno que preferia escrever trabalhos, fazer relatórios, resolver questões em silêncio. Mas falar, explicar algo diante de todos, isso para mim era quase um pesadelo. E, como a vida gosta de nos testar, chegou o dia em que o professor anunciou: o próximo trabalho será em grupo e cada integrante deverá apresentar uma parte. Naquele instante, senti meu corpo gelar. Era inevitável, não havia como escapar. Eu teria que enfrentar um dos meus maiores medos. Durante a semana, meu grupo se reuniu várias vezes. Cada um ficou responsável por uma parte do tema. Eu até consegui contribuir bem na pesquisa, nas ideias, na organização do conteúdo, mas quanto mais o dia da apresentação se aproximava, mais a ansiedade me visitava. Era como se a cada noite ela batesse à minha porta e se instalasse ao meu lado na cama, sussurrando: "Você vai travar, você vai esquecer tudo, você vai passar vergonha." Lembro de uma madrugada em que acordei de repente, coração acelerado, pensando exatamente nisso. Peguei o caderno e comecei a ensaiar em voz baixa, tentando repetir as frases que eu havia preparado. Mas, quanto mais eu ensaiava, mais inseguro me sentia. Sempre parecia faltar algo, sempre parecia que minha voz não tinha firmeza suficiente. No dia da apresentação, acordei com a boca seca e as mãos suadas. O café da manhã ficou intocado na mesa. Minha mãe, percebendo meu nervosismo, disse: "Filho, lembra do que conversamos? Um passo de cada vez. Respira fundo e confia." Foram palavras simples, mas que me ajudaram a não desmoronar antes mesmo de sair de casa. Na escola, a atmosfera era diferente da de um dia de prova. Em vez de silêncio, concentração. Havia burburinhos, conversas nervosas, risadas disfarçadas de quem também tentava aliviar a tensão. Olhei para meus colegas e percebi que, de alguma forma, todos estávamos no mesmo barco. Cada um tinha sua própria batalha interna. Meu grupo foi o terceiro a apresentar. Isso significava que eu teria tempo para observar os outros, mas também significava que a ansiedade teria mais minutos para crescer dentro de mim. Enquanto os primeiros colegas falavam, eu mal conseguia prestar atenção. Minha mente estava focada apenas no momento em que eu teria que me levantar. Finalmente chegou a nossa vez. Caminhei até a frente da sala com passos que pareciam pesar toneladas. Meu coração batia tão rápido que pensei que todos iriam ouvir. Minhas mãos seguravam o papel com tanta força que quase o amassaram. O primeiro integrante falou bem, com naturalidade. O segundo também. Quando chegou a minha vez, por um instante pensei em desistir. Minha mente gritou: "Sai daí, finge que está passando mal, inventa qualquer desculpa." Mas naquele mesmo instante lembrei do dia da prova. Lembrei do momento em que quase levantei para fugir, mas escolhi ficar. Respirei fundo, olhei para o papel e comecei a falar. No início, minha voz saiu trêmula. Eu podia sentir meu rosto queimando, como se todos percebessem meu nervosismo. Mas continuei. Uma frase, depois outra. Aos poucos, percebi que o mundo não tinha desmoronado. Ninguém estava rindo de mim. Ninguém estava apontando o dedo. Pelo contrário, alguns colegas até balançavam a cabeça, mostrando que estavam acompanhando o que eu dizia. E, pouco a pouco, algo incrível aconteceu. Minha voz foi ficando mais firme. Eu comecei a falar com mais segurança, a olhar para a sala em vez de apenas para o papel. Não porque a ansiedade tivesse desaparecido, mas porque eu escolhi não deixá-la vencer. Quando terminei, um alívio imenso tomou conta de mim. Meus colegas bateram palmas, como faziam com todos. Mas, para mim, aquele aplauso tinha outro significado. Não era apenas por ter cumprido minha parte do trabalho. Era uma vitória pessoal. Eu tinha enfrentado um medo enorme e, mesmo tremendo, eu consegui. Depois da apresentação, sentei de volta na carteira e senti as lágrimas querendo cair. Não de tristeza, mas de orgulho. Eu sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente. Sabia que a ansiedade ainda voltaria em muitas situações. Mas naquele momento, eu percebi que era capaz de mais do que imaginava. Nos dias que se seguiram, refleti muito sobre essa experiência. Comecei a entender que enfrentar a ansiedade não é esperar ela sumir para agir.
É agir mesmo quando ela está presente. É respirar fundo, dar o primeiro passo e perceber que, no fim, você sobreviveu. Contei isso para minha mãe e ela sorriu com um brilho nos olhos. Viu só? Cada vez que você enfrenta, fica um pouco mais forte. E ela tinha razão. A ansiedade continuaria a aparecer, mas eu também continuaria a aprender. E, naquele ciclo de medo e coragem, eu descobria que estava me tornando alguém mais resiliente. Porque, no fundo, a vida é isso, um palco cheio de apresentações inesperadas. E nós, mesmo nervosos, precisamos aprender a falar, a nos expor, a tentar. Não para sermos perfeitos, mas para não deixarmos o medo decidir por nós. Nos dias seguintes, percebi que aquele episódio não tinha acabado. A sensação de orgulho ainda estava lá, mas a ansiedade encontrou novas brechas para se infiltrar na minha rotina. Cada vez que eu precisava falar em sala, participar de um debate ou até responder uma pergunta inesperada, sentia o frio na barriga reaparecer. Era como se meu corpo lembrasse do medo que eu havia sentido e tentasse me preparar para ele de novo, desta vez com mais força. Uma manhã, por exemplo, tive que fazer uma leitura em voz alta para a turma. Eu já conhecia o texto, já tinha ensaiado em casa, mas quando cheguei na sala, senti aquele nó no estômago reaparecer. Minha mente começou a inventar os piores cenários possíveis. E se eu esquecer a pronúncia? E se todos rirem de mim? E se eu travar na frente do professor? Respirei fundo, lembrando das palavras que minha mãe me disse. Coragem é agir mesmo com medo. Coloquei o caderno sobre a mesa, inspirei devagar e comecei a ler. No início, a voz saiu trêmula, quase inaudível, mas continuei. Cada frase que saía era um passo, cada palavra era uma vitória silenciosa. A ansiedade estava lá, pulsando, mas eu não deixei que ela me paralisasse. Depois dessa experiência, percebi algo importante. Enfrentar a ansiedade não significa que ela desaparece. Ela continua, sempre à espreita, testando nossa confiança e paciência. Mas, cada vez que escolhemos agir mesmo assim, ganhamos pequenas vitórias que se acumulam. Nos dias seguintes, comecei a aplicar pequenas estratégias para me ajudar a lidar melhor com esses momentos. Respiração profunda, pausas conscientes, preparar mentalmente cada situação e, principalmente, falar sobre o que eu sentia. Descobri que compartilhar meus medos com alguém de confiança não apenas aliviava a tensão, mas também fortalecia minha coragem. Um dos momentos mais marcantes dessa fase foi quando precisei apresentar um trabalho em grupo novamente, mas desta vez para toda a escola. A expectativa era ainda maior, porque professores e alunos de outras turmas estariam presentes. Meu coração acelerou só de pensar, mas respirei fundo e me lembrei das pequenas vitórias anteriores. A prova difícil, a primeira apresentação em grupo, a leitura em sala. Na preparação, ensaiei cada frase, imaginei os possíveis erros e planejei como reagir a eles. No dia, ainda sentia aquele frio na barriga, mas não era mais paralisante. Eu sabia que podia tremer, que podia ficar nervoso, mas também sabia que podia continuar. E assim fiz. Ao subir no palco, senti um misto de medo e determinação. Cada palavra que saía da minha boca era resultado de toda uma batalha interna. E a sensação de conquistar aquele momento era indescritível. Mais do que uma apresentação, era a prova concreta de que eu estava aprendendo a lidar com a ansiedade, a me respeitar e a persistir. Depois da apresentação, recebi elogios e aplausos, mas o maior reconhecimento veio de dentro de mim. Eu percebi que não precisava ser perfeito para ser corajoso. Que tremores, medo e insegurança não eram falhas, mas sinais de que eu estava crescendo. A partir dali, comecei a encarar cada situação desafiadora com uma nova perspectiva. Cada exame, cada conversa importante, cada momento em que sentia o coração disparar, passou a ser uma oportunidade de aplicar tudo o que estava aprendendo. Respirar, observar meus pensamentos, escolher agir e, acima de tudo, acreditar em mim mesmo. E foi assim, passo a passo, que fui construindo uma relação diferente com a ansiedade.
Ela deixou de ser uma inimiga que me paralisava para se tornar uma mensageira, um alerta de que eu estava saindo da zona de conforto e me aproximando do crescimento. Percebi também que não estava sozinho. Muitos amigos, colegas e até familiares enfrentavam suas próprias batalhas silenciosas. Conversar sobre isso me mostrou que a ansiedade é humana e que cada pequeno avanço merece ser celebrado. Foi nesse processo de enfrentar e aprender que comecei a escrever minha própria história de coragem, mostrando. Foi nesse processo de enfrentar e aprender que comecei a escrever minha própria história de coragem, mostrando para mim mesmo que a vida é cheia de desafios inesperados, mas que é possível atravessá-los. Cada medo enfrentado, cada respiração profunda, cada palavra falada, mesmo tremendo, se tornou um tijolo na construção da minha força interior. E mesmo sabendo que a ansiedade sempre voltaria em algum momento, aprendi algo essencial. Não é necessário lutar sozinho, não é necessário ser perfeito e não é necessário ter todas as respostas. O que importa é continuar, respirar, tentar de novo e reconhecer cada pequena vitória. O dia começou como qualquer outro, mas eu já sentia um aperto no peito desde que acordei. Era como se minha mente tivesse decidido antecipar cada problema possível. Mesmo antes de sair de casa, a ansiedade já sussurrava. E se você errar? E se não for bom o suficiente? Respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão de pensamentos, mas sabia que não seria tão simples. Na escola, fomos informados que haveria uma prova surpresa naquela manhã. Meu coração disparou imediatamente. Eu estava preparado? Tinha revisado os conteúdos? Cada segundo que passava parecia acelerar a ansiedade, transformando a expectativa em tensão. O medo de falhar começou a me paralisar, e por um instante pensei em desistir, em simplesmente ignorar a prova. Enquanto me dirigia para a sala, percebi colegas conversando animadamente, como se a prova fosse apenas mais uma rotina. Mas para mim, era um verdadeiro teste de resistência emocional. Meu corpo começou a reagir de forma intensa, mãos suando, pernas trêmulas, respiração curta. Tentei me lembrar das estratégias que havia aprendido, inspirar profundamente, observar meus pensamentos sem julgá-los, focar no que podia controlar. Quando entrei na sala, o silêncio e a expectativa me atingiram de forma avassaladora. Sentei na minha carteira, tentando organizar os pensamentos, mas a ansiedade parecia ter tomado conta do ambiente inteiro. Cada batida do meu coração parecia ecoar nas paredes, lembrando-me que eu estava sozinho diante daquele desafio. O professor começou a distribuir as provas, e ao receber a minha, senti um frio na espinha. Olhar para as questões me fez perceber o quanto a mente pode ser traiçoeira. Tentei começar, mas a mão tremia e o cérebro parecia negar as respostas que eu sabia. Respirei fundo, fechei os olhos por um momento e disse a mim mesmo: "Você já enfrentou medos piores, você consegue." Lembrei das apresentações, das leituras em voz alta e de cada pequeno passo que havia dado para enfrentar a ansiedade. Cada memória servia como um lembrete de que eu podia lidar com situações difíceis, mesmo com o medo presente. Aos poucos, comecei a escrever, uma questão de cada vez, concentrando-me apenas no próximo passo, sem me perder no cenário inteiro. Durante a prova, percebi como a ansiedade se comporta como uma sombra constante. Ela não desaparece de repente, apenas aprendemos a conviver com ela. Cada respiração profunda era um pequeno triunfo, cada resposta completada, uma vitória silenciosa. Quando entreguei a prova, senti uma mistura de alívio e orgulho. Não porque eu tivesse acertado todas as questões, longe disso, mas porque havia enfrentado o medo e continuado, mesmo quando cada fibra do meu corpo queria desistir. Saí da sala com uma sensação de leveza e pela primeira vez naquele dia consegui sorrir para mim mesmo. Nos dias seguintes, continuei refletindo sobre o episódio. Percebi que a ansiedade não é um inimigo que desaparece com a preparação. É uma companheira insistente que nos testa constantemente. Mas cada vez que escolhemos agir, mesmo em meio ao medo, construímos resiliência.
É nesse ciclo de medo e coragem que nos tornamos mais fortes, mais conscientes e mais humanos. Comecei a compartilhar essas experiências com amigos, descobrindo que muitos também lidavam com ansiedades silenciosas. Conversar sobre isso tornou os momentos difíceis mais leves e me fez perceber que não precisava enfrentar tudo sozinho. Cada história compartilhada era um lembrete de que coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. E assim, passo a passo, dia após dia, fui aprendendo a lidar com a ansiedade. Cada desafio se tornou uma oportunidade de crescimento, cada situação de medo um convite para desenvolver força interior. E mesmo sabendo que novos testes apareceriam, eu sentia dentro de mim algo que antes não existia: confiança. Não confiança em ser perfeito, mas confiança em minha capacidade de enfrentar o medo e seguir adiante. Uma tarde, depois da escola, recebi um convite inesperado para participar de um grupo de estudos em casa de um colega. A princípio, a ideia parecia ótima: revisar conteúdos, trocar experiências, aprender juntos. Mas assim que pensei em ir, a ansiedade começou a apertar o peito. E se eu não souber responder nada? E se todos perceberem que estou nervoso? Sussurrava minha mente, tentando me convencer a recusar. Respirei fundo e decidi enfrentar o convite. A cada passo na rua, sentia meu coração disparar e as mãos começaram a suar. Era estranho como algo simples, ir a uma casa com amigos, podia se tornar um desafio monumental quando a ansiedade estava presente. Mas lembrei-me das pequenas vitórias anteriores. Cada apresentação, cada prova, cada palavra dita, mesmo tremendo. Aquela experiência seria apenas mais um teste e eu estava pronto para enfrentá-lo. Quando cheguei, fui recebido com sorrisos e conversas animadas. No início, a vontade de me encolher no canto e não participar era grande, mas respirei, sentei e tentei me concentrar. O grupo começou a discutir uma questão complicada de matemática e minha mente começou a sabotar novamente. Não sei nada, vão perceber que sou fraco. Mas, em vez de me paralisar, tentei aplicar uma estratégia que tinha aprendido. Observei com atenção, tentei entender os passos dos outros e, aos poucos, consegui acompanhar. Quando chegou minha vez de contribuir, falei devagar, mas consegui explicar minha ideia. Houve um breve silêncio e então, para minha surpresa, meus colegas assentiram, como se reconhecessem o esforço. Um pequeno sorriso surgiu em meus lábios e senti uma onda de alívio e orgulho me atravessar. Depois dessa experiência, percebi algo essencial. Enfrentar a ansiedade não significa sempre estar confiante ou seguro. Significa agir, mesmo quando a insegurança domina. Significa estar presente, mesmo quando o medo tenta nos afastar. Cada interação, cada tentativa, mesmo que imperfeita, conta como vitória. Nos dias seguintes, comecei a buscar mais oportunidades de socializar e participar, mesmo com o frio na barriga. Descobri que, quanto mais enfrentava o medo, mais ele perdia força. Não desaparecia, mas se tornava gerenciável. E cada passo me mostrava que eu estava crescendo, aprendendo a conviver com a ansiedade, em vez de ser controlado por ela. No fundo, percebi que a vida é uma série de momentos inesperados, e a ansiedade é apenas um indicador de que estamos nos movendo, de que estamos saindo da zona de conforto. Cada situação difícil, cada desafio, cada batida acelerada do coração é uma oportunidade de construir coragem. E assim, entre medos, respirações profundas e pequenos triunfos, fui entendendo que a ansiedade não é inimiga. É um reflexo de que nos importamos, de que estamos tentando, de que ainda estamos vivos e buscando evoluir. Naquela manhã, acordei com o sol entrando timidamente pela janela. Mas, mesmo com a luz suave iluminando o quarto, meu corpo estava tenso. Um frio estranho percorreu minha espinha antes mesmo de abrir os olhos completamente. Eu sabia que aquele dia seria diferente. Não por algum evento grandioso marcado na agenda, mas pela sensação familiar e insistente que sempre me acompanhava: a ansiedade. Levantei da cama devagar, tentando controlar a respiração. Sabia que se me deixasse levar pelo turbilhão de pensamentos, seria difícil manter o controle durante o dia.
Mas mesmo tentando respirar fundo, a mente começou a trabalhar acelerada, imaginando todas as situações que poderiam dar errado. E se esquecesse algo importante? E se um amigo fizesse alguma pergunta que não conseguisse responder? E se simplesmente eu falhasse em qualquer coisa que planejasse fazer? O café da manhã foi silencioso. Minha mãe, como sempre, tentava conversar de forma leve, mas percebi que minhas respostas saíam mecânicas, distraídas. Tentei me concentrar nas palavras dela, mas minha atenção estava totalmente voltada para aquele nó no peito que parecia se expandir a cada minuto. Até as tarefas mais simples me pareciam montanhas intransponíveis. Peguei o ônibus para a escola com uma sensação de peso no peito, e a cada saculejar do veículo parecia que a ansiedade se intensificava. Chegando à escola, vi colegas conversando e rindo como se a vida fosse fácil. Para eles, talvez fosse. Para mim, cada interação social era um desafio. Sentia o olhar dos outros e imediatamente meu corpo reagia. Mãos frias, respiração irregular, coração acelerado. Caminhar pelos corredores parecia uma missão impossível. No fundo, sabia que a ansiedade não desapareceria se eu simplesmente ignorasse. Tinha que enfrentar, passo a passo, mesmo com medo. O primeiro sinal de tensão real aconteceu durante a aula de história. O professor anunciou uma dinâmica em grupo e meu coração disparou. Eu não sabia se conseguiria me expressar claramente, se conseguiria contribuir com algo relevante. Senti uma mistura de medo e vergonha que me paralisava. Enquanto meus colegas se agrupavam rapidamente, fiquei parado, observando, tentando encontrar coragem para me aproximar. Cada segundo que passava aumentava a sensação de sufoco. Respirei fundo, lembrando das lições que aprendi ao enfrentar pequenas provas e apresentações. Não precisa ser perfeito, apenas precisa tentar. Então, dei o primeiro passo, aproximando-me de um grupo. O simples ato de caminhar até eles foi para mim uma vitória silenciosa. Quando comecei a falar, a voz tremia, mas consegui transmitir minhas ideias. A reação dos colegas foi encorajadora e, aos poucos, a tensão começou a diminuir. A ansiedade ainda estava lá, mas estava menos intensa. Eu percebi que, mesmo com medo, conseguir agir me dava força. Mais tarde, no intervalo, recebi um convite inesperado para participar de um projeto voluntário na escola. Minha mente imediatamente entrou em alerta. E se eu não for capaz? E se cometer erros e todos perceberem? Mas algo dentro de mim respondeu: você já enfrentou momentos difíceis antes, é apenas mais um desafio. Respirei fundo e aceitei. O projeto exigia que eu ajudasse a organizar uma pequena apresentação para os alunos mais novos. Inicialmente, senti o mesmo frio no estômago que sempre aparecia em situações públicas. Cada detalhe parecia importante demais, e meu cérebro insistia em antecipar falhas que talvez nem acontecessem. Mas, à medida que fui me envolvendo no planejamento, percebi que estava contribuindo de forma concreta. Cada ideia que surgia, cada solução encontrada aumentava minha confiança. Quando chegou o dia da apresentação, a ansiedade voltou com força total. Estava diante de uma plateia de crianças curiosas, professores observando e colegas atentos. Senti um nó no estômago, a respiração acelerada, as mãos suando. Mas respirei fundo e lembrei: o medo é normal, mas não define quem eu sou. Então comecei a falar. No começo, as palavras saíram trêmulas, mas à medida que avançava, encontrei meu ritmo. As crianças riam e participavam, e aquela energia positiva começou a acalmar meu coração. Ao final da apresentação, senti um misto de alívio e orgulho. Não porque tudo foi perfeito, longe disso, mas porque eu havia enfrentado o medo, a tensão, a ansiedade e permaneci firme. Senti lágrimas querendo cair, não de tristeza, mas de conquista. Percebi que cada experiência assim me fortalecia, tornando-me mais resiliente e consciente de minhas capacidades. Nos dias seguintes, continuei refletindo sobre como pequenas ações podem ser poderosas. Aprendi que a ansiedade não precisa ser um obstáculo que paralisa. Ela pode ser uma sinalização de que estamos nos desafiando, crescendo e saindo da zona de conforto.
Compartilhar minhas experiências com amigos trouxe ainda mais clareza. Todos enfrentam medos, mas nem todos falam sobre eles. Reconhecer isso tornou cada desafio mais leve e suportável. E assim, entre momentos de tensão, respirações profundas e pequenos trunfos, fui entendendo que enfrentar a ansiedade é um processo contínuo. Cada dia apresenta novas situações, novos medos, mas também novas oportunidades de aprendizado. A cada passo, mesmo tremendo, mesmo inseguro, percebi que a coragem não é a ausência de medo, mas a habilidade de agir apesar dele. Era um sábado à tarde. O sol iluminava a rua, mas dentro de mim havia um frio estranho. Minha mãe sugeriu que fôssemos visitar parentes. No começo, parecia algo simples, mas assim que pensei em ir, a ansiedade apareceu. E se eu não souber o que falar? E se me sentir deslocado? Minha mente sussurrava. Respirei fundo. Decidi ir. Chegando lá, fui recebido com abraços e risos. Tudo parecia normal, mas meu corpo não colaborava. Mãos suavam, coração acelerado. Cada conversa parecia um desafio. Cada olhar parecia me julgar. Minha prima perguntou sobre a escola. Eu tentei responder. A voz saiu trêmula. Senti vontade de me encolher e desaparecer. Mas respirei fundo. Lembrei das pequenas vitórias anteriores. Cada palavra dita era uma conquista. Enquanto conversávamos, minha ansiedade oscilava. Um momento estava calmo, no outro, meu peito apertava. Era cansativo, mas também um aprendizado. Descobri que estar presente é mais importante do que estar perfeito. Durante o almoço, senti outro aperto no peito. Meu primo começou a brincar comigo, mas eu hesitei. A vontade de rir com eles lutava com o medo de errar. Respirei, contei uma história simples e todos sorriram. Aquela reação me deu força. Mais tarde, fomos caminhar pelo bairro. A cada passo, a ansiedade diminuía um pouco. A interação, embora difícil, estava me ajudando a entender que o medo não precisava me paralisar, que a vida continuava mesmo com ele. Naquela noite, refletindo antes de dormir, percebi algo importante. A ansiedade não é só um inimigo. Ela mostra que nos importamos, que estamos vivos, que nos preocupamos com o que é importante. E mesmo que ela apareça a qualquer momento, é possível agir, é possível participar, é possível se expor. Nem sempre de forma perfeita, mas de forma verdadeira. No fim do dia, me senti mais forte, menos sozinho, menos refém do medo. Descobri que enfrentar a ansiedade é um exercício diário, pequeno, contínuo, mas poderoso. O dia começou como qualquer outro, mas eu já sabia que não seria fácil. Um teste de conhecimento estava marcado e meu coração começou a bater mais rápido assim que acordei. A ansiedade estava ali, como uma sombra que me seguia. Mas, ao contrário de antes, senti uma calma diferente. Não era a ausência do medo, mas a presença de algo maior, experiência. Eu já tinha enfrentado outros momentos difíceis, já tinha tremido, suado, quase desistido, e mesmo assim tinha conseguido. No café da manhã, minha mãe me olhou com um sorriso tranquilo. Ela sabia que meu coração estava acelerado. "Vai dar tudo certo, você consegue", disse. Respirei fundo e assenti. Palavras simples, mas que carregavam força. Na escola, caminhei até a sala com passos firmes, mesmo com aquele frio no estômago. Sentei na carteira e olhei para a prova. As mãos suavam, a mente tentava me sabotar com pensamentos do tipo: e se eu esquecer tudo? Mas respirei e comecei a ler as questões, uma de cada vez, um passo de cada vez. Enquanto escrevia, percebi que a ansiedade ainda estava presente. Meu corpo reagia, meu coração acelerava, mas, ao mesmo tempo, minha mente lembrava das vitórias passadas. Cada vez que eu enfrentava o medo, ficava um pouco mais forte. Quando terminei, levantei a mão para entregar a prova. Um alívio tomou conta do meu corpo. Não porque sabia que tinha acertado tudo, mas porque tinha enfrentado o medo e agido mesmo assim. Aquela era uma conquista silenciosa, só minha. Mais tarde, conversando com meus amigos, percebi algo. Cada um tem suas batalhas invisíveis.
Todos enfrentam medos, dúvidas e ansiedade de alguma forma, e às vezes não vemos, mas isso não diminui o valor da luta de cada um. Ao chegar em casa, minha mãe me abraçou e disse: "Estou orgulhosa de você." Olhei nos olhos dela e percebi que mesmo com medos, conseguimos evoluir, que cada passo conta, que cada pequena vitória é significativa. Naquele momento, senti algo novo, uma esperança tranquila. Eu sabia que a ansiedade voltaria, sim, mas também sabia que eu poderia enfrentá-la, que não precisava ser perfeito, que bastava agir, respirar e continuar. E foi assim que aprendi. A vida é cheia de desafios, pequenos e grandes. A ansiedade pode aparecer a qualquer momento, mas cada vez que damos um passo adiante, mesmo tremendo, crescemos, ficamos mais fortes, mais conscientes, mais humanos. No fim do dia, sentei no meu quarto, olhando para o céu pela janela. As luzes da cidade brilhavam suavemente. Sorri para mim mesmo. Eu tinha enfrentado o medo, tinha aprendido a conviver com a ansiedade. Tinha descoberto que coragem não é ausência de medo, mas a habilidade de continuar, apesar dele. E assim, com o coração mais leve, adormeci, sabendo que cada novo dia seria uma oportunidade de enfrentar desafios, crescer e, acima de tudo, seguir em frente.